pessoal, Historizando! O nosso assunto de hoje, o nosso Curta Historizando de hoje é sobre o franquismo. Aqui nesse vídeo você vai entender um pouquinho mais sobre o governo de inspiração fascista que aconteceu na Espanha e aí vai entender também como ele chega no poder, como o general Francisco Franco chega no poder e por que será que dura tanto tempo, muito mais tempo que o nazismo e que o fascismo. Então continua assistindo esse vídeo para entender e não se esquece que no @historizandotati no Instagram tem mais conteúdo para você. Durante o período entre guerras, se vê na Europa a formação de inúmeras ditaduras consideradas conservadoras, de governos totalitários e muitos deles de inspiração fascista. Então o fascismo e o nazismo nascem na Europa nesse período. Porém, a gente acaba estudando muito mais tanto o nazismo alemão quanto o fascismo italiano do que outros governos que também tiveram essa mesma inspiração, como por exemplo Polônia, Grécia, Hungria, Portugal e Espanha. Aqui nesse vídeo vamos entender um pouquinho desse governo na Espanha chamado de franquismo. Mas para entender isso a gente precisa entender um pouquinho do contexto espanhol nesse período entre guerras. Na verdade, a partir de 1931 é instalada uma república na Espanha. Porém, essa república já começa com diversas disputas. Nessas disputas, existe uma clara divisão entre uma frente popular de republicanos e uma frente nacionalista, os falangistas. Só que, na verdade, essa divisão é muito mais complexa, porque dentro dos republicanos existem vários grupos, incluindo grupos de esquerda simpatizantes do socialismo, do anarquismo, que são ideias que estão aí fervendo na Europa nesse momento. Já a frente nacionalista, que são os falangistas, são totalmente de oposição a esses republicanos. Porém, em 1936, os republicanos vão vencer as eleições, vão ganhar a maioria naquele momento na Espanha. E isso vai gerar inúmeros problemas, porque no dia 18 de julho daquele mesmo ano, os falangistas, junto com uma forte liderança que era o general Francisco Franco, tenta dar um golpe de Estado, tenta assumir o poder. Porém, aí é que começa o grande conflito na Espanha, um dos maiores conflitos, se não o maior conflito que a Espanha já viveu, que é a Guerra Civil Espanhola. Aqui no canal nós já temos um vídeo exclusivo sobre a Guerra Civil Espanhola, contando inclusive desses conflitos. Mas o que a gente precisa entender aqui para entender o franquismo é que essa guerra civil vai ser o final dela, o ponto inicial do governo do Franco, o franquismo sendo instalado na Espanha. Essa guerra vai ficar muito conhecida, principalmente porque os historiadores vão chamar a Guerra Civil Espanhola de um ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial. Então é um dos principais antecedentes para a Segunda Guerra. Mesmo porque os falangistas vão ter um apoio muito forte da Alemanha e da Itália, principalmente com armamentos alemães que vai servir até mesmo de teste essa Guerra Civil Espanhola. E tem um dos quadros mais famosos aí, conhecidos, que é o Guernica, que vai retratar esse índice de violência na Guerra Civil Espanhola. Com a conquista de Madrid, os falangistas vão retomar com a monarquia e vão colocar como chefe de Estado o general Francisco Franco, e é por isso que o governo vai se chamar franquismo, justamente pelo nome do chefe de Estado. Nessa ditadura centralizadora instalada na Espanha a partir do final da Guerra Civil Espanhola, então a partir de meados de 1936, esse governo vai durar bastante tempo, vai durar até 1975, mais especificamente quando o general morre. E dentro desse governo de inspirações fascistas, é claro que a gente encontra, por exemplo,
culto ao líder, né, que é uma característica aí muito forte em governos fascistas. Então o general Francisco Franco vai ter aí inúmeras propagandas, inúmeros eventos em homenagem a ele, sempre colocando ele aí como a figura mais importante do Estado espanhol. Também vai ter uma alta censura, perseguição de inimigos, principalmente daqueles considerados comunistas, anarquistas, socialistas. Essa perseguição vai ser inclusive generalizada nesse momento aí de governos totalitários na Europa. O controle da educação espanhola, um alto nível de censura, controles dos meios de comunicação e não só isso, mas a criação aí, como eu disse, de uma máquina de propaganda que envolve o culto ao líder, mas não só isso, envolve algo muito delicado, que é o controle da história e da memória. As pessoas, infelizmente, não conseguem perceber a importância da história e da memória, e muitos governos naquela época totalitários vão controlar essa história e a memória a favor deles. E como o franquismo vai fazer isso? Com as datas 2 de maio de 1808 e 18 de julho de 1936, ele vai colocar comparações como se fossem momentos heróicos da história espanhola, nacionalistas da história espanhola, de extrema importância da história espanhola. Esse controle de memória vai então colocar esses dois marcos, transformar pelo menos o golpe ou a tentativa de golpe do general Francisco Franco como um marco da história espanhola, justamente para colocar aí o mesmo nível de importância de dois momentos históricos na Espanha. Não é só o Franco que faz isso, muitos fazem, inclusive o próprio Mussolini se aproveita da história de Roma para colocar aí o governo dele como se fosse aí próximo de um governo, de um império romano, né? Mesmo porque a Itália tem aí como capital uma das cidades mais antigas que já existiram, ou pelo menos a capital de um dos maiores impérios que já existiram, que é o Império Romano. O Hitler, no nazismo, vai então se nomear como Führer, e não só isso, mas vai nomear o governo dele como Terceiro Reich. E toda vez que se fala Reich na história alemã, se tem também marcos históricos importantes. Então observe que isso é um controle da memória. Isso é se colocar no mesmo patamar que níveis históricos importantes, para demonstrar aí o nível de importância, ou para pelo menos forjar esse nível de importância. Mas Tati, que datas são essas que o Franco, no franquismo, vai utilizar aí como importância da memória espanhola? Nós temos então em 1808 uma guerra muito forte aí, que é considerada por historiadores até mesmo como uma guerra de independência da Espanha, porque as forças napoleônicas vão tomar conta do território espanhol, por isso essa data é de extrema importância para os espanhóis. Agora, o general vai pegar essa tentativa de golpe de Estado que ele dá e o início aí da Guerra Civil Espanhola e colocar no mesmo nível, como se a atitude dele fosse tão nacionalista quanto a tentativa de expulsão do exército napoleônico da Espanha. Então observe que o controle da história é bastante utilizado por inúmeros governos ditatoriais, totalitários. Até aqui mesmo no Brasil a gente vê essa tentativa de controle da história, colocando momentos como revolução, que não necessariamente são revoluções. Por isso é de extrema importância o estudo da história, não para ficar sabendo fatos, apenas fatos, mas para a gente ter esse senso crítico, para a gente compreender aí o quanto a manipulação da história pode ser muito grave. E não são só os governos nazistas e fascistas que fazem isso, tá? Mas também os governos de extrema esquerda, como por exemplo o stalinismo, também vai utilizar dessa artimanha. Se você tem interesse em mergulhar um pouquinho mais nessa reflexão
sobre o envolvimento da história, sobre como os governos manipulam a história, existe um livro de ficção chamado 1984, livro esse com o autor George Orwell, que inclusive tem participação na Guerra Espanhola. Esse autor teve uma participação na Guerra Civil Espanhola. Esse livro é uma distopia que vai falar um pouquinho sobre essa gravidade da manipulação da história. Inclusive, o personagem principal desse livro, a função dele é justamente essa manipulação. Eu aconselho muito a leitura. Já caiu no Enem alguns trechos desse livro. É um livro de extrema importância e eu aconselho uma excelente leitura. Bom, além então dessa manipulação histórica, nós temos o crescimento de muitos movimentos separatistas nesse momento aí do franquismo espanhol. Só que tem um porém, existe uma repressão muito forte, né? Então o que muitos desses movimentos separatistas vão fazer é utilizar o esporte. Até hoje existe uma percepção muito forte aí do futebol espanhol com relação a esses movimentos separatistas. Existe aí times de futebol, por exemplo, o Atlético de Bilbao, eu não sei se fala assim, tá? Eu não sei a pronúncia, mas que na época contratavam apenas atletas bascos ou de ascendência basca, e a torcida de um dos times mais famosos do mundo até hoje, que é a torcida do Barcelona, que vão ter inúmeras campanhas, inúmeros protestos com relação à autonomia catalã. Agora, a pergunta que não quer calar é: por que o franquismo dura até 1975, sendo que o nazismo e o fascismo são derrotados na Segunda Guerra Mundial? Bom, na verdade, o governo espanhol não entra na Segunda Guerra, não entra ao lado do eixo. Por mais que tenham simpatia aí, não vai entrar contrários aí aos aliados. E durante a Guerra Fria, o general Francisco Franco vai ser a favor dos Estados Unidos, contrários aí ao crescimento do socialismo no mundo. E é por isso que o general Francisco Franco vai então só sair do poder com a sua morte. Então só ao final aí de 1975 é que o franquismo acaba de vez na Espanha. Assim, existe uma restauração aí, uma tentativa da restauração democrática na Espanha, mas esse é assunto para um próximo vídeo. Por aqui você entendeu um pouquinho mais sobre o que foi o franquismo, sobre essas questões totalitárias e sobre a importância da história. A história tem muito mais importância do que você imagina. Gostou desse vídeo? Curte ele, não se esquece de se inscrever no canal e que no @historizandotati no Instagram tem mais conteúdo para você. Se você tem alguma sugestão de curta historizando, só comentar aqui embaixo, eu vou adorar atender ao seu pedido. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima. Se você tem interesse em mergulhar um pouquinho mais nessa pensamento, existe um livro de ficção